Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Este vídeo, antes de começar, eu vou pedir para vocês pegar papel, caneta e a Bíblia se for possível. Apertem pause quando necessário e estudem, verifiquem as passagens, anotem, porque eu vou trazer aqui informações impressionantes desde o começo até o final. Isso tem algumas informações aqui muito impressionantes, desde o começo, no meio e no final. Ele vai ficar um pouquinho grande, mas assistam até o fim e vocês vão ver e vão entender o que eu tô falando. Então peguem caneta, papel, a Bíblia e anotem. Então olha só, vamos falar do arrebatamento e da ressurreição dos mortos e provar aqui com as escrituras que já aconteceu no primeiro século. E isso com respaldos, além bíblicos, vamos ver outros respaldos também aqui, que eu vou mostrar. Olha só, olha como as informações são impressionantes. Então vamos ler o texto base, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 16 e 17. Mas é uma passagem conhecida por muitos. Olha só. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, olha só, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, olha prestem atenção no que Paulo está falando. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos aires, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Prestem atenção que em momento algum ele fala igreja, ele fala nós os vivos. Prestem atenção nesta parte aqui, juntamente com eles entre nuvens. Peraí, mas como assim entre nuvens? Se a visão de religiosos é a pessoa subindo para o céu, e aqui não tem nuvens, as nuvens estão mais ao alto. Então é meio estranho essa frase que Paulo utiliza aqui, entre nuvens. E vamos ver o que significa. Então olha que interessante. Então, para entender, vamos utilizar o dicionário. Vamos ver o que significa esta palavra arrebatar. Olha só, arrebatar, tirar algo à força, contra a vontade de quem o possui. Será que Jesus vai tirar as pessoas à força contra a vontade delas? Mas vamos lá, olha só. Sequestrar, arrebatar o filho de alguém, ou seja, sequestrar o filho de alguém. Tomar de assalto, arrebatar uma cidade. Retirar, tirar de um lugar com violência, arrancar, arrebatou-lhe a arma. Mandar pelos ares, a chuva arrebatou as árvores e casas. Esse mandar pelos ares é lançar longe, não é no sentido de se elevar, hein? Olha só, é lançar longe. Olha a outra aqui, sentir-se muito entusiasmo, empolgar, arrebatou a plateia com seu talento, arrebatou-se de amor pelo filme. Causar a perda de uma febre arrebatou-a. Olha só aqui, ó. Causar a perda de, causar uma perda também é arrebatar, e nós vamos ver exemplos na Bíblia. Vamos continuar com os exemplos aqui, ó. Deixar-se dominar pelo amor, apaixonar-se, sua inteligência me arrebatou completamente. Elevar-se de maneira a sentir êxtase, arrebatou-se pelo excesso de álcool. Então, olha que interessante. Vamos ver alguns sinônimos. Olha os principais sinônimos da palavra arrebatar: arrancar, saquear, roubar, retirar, apaixonar. Então esses são os principais sinônimos. Com isso, os religiosos criaram uma outra doutrina que é o rapto.
que a igreja seria raptada. Aí não sabe se antes da grande tribulação, se depois da grande tribulação, se no meio da grande tribulação. Hoje existem várias doutrinas sobre arrebatamento, existem mais de 5. Uma delas é o pré, que é antes da tribulação, outra o arrebatamento depois da grande tribulação, outra que ela vai ser a metade da igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Eles não sabem quando vai ser o arrebatamento. E olha que interessante. Vamos ver uma passagem em que mostra exatamente o momento do arrebatamento. Vamos para Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim: Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então olha o que ele fala, eles não vieram nem antes, nem depois, vieram da grande tribulação. Olha que interessante agora. Só que como vimos a respeito da palavra arrebatar, não tem absolutamente nada a ver do que religiosos ensinaram, que as pessoas vão ser arrebatadas levados para o céu. Então o que significa isso? Olha só o que é isso que eles ensinam, que na verdade não é arrebatar. Vamos ver o nome, olha só, isso se chama ascensão. Olha o significado dessa palavra, ascensão. Ação ou efeito de ascender, de se mover de baixo para cima. Elevação. Figurado. A alteração de uma condição inferior para outra superior. A herança possibilitou sua ascensão social. Ato de subir de cargo, promoção, característica ou condição daquilo que está em ascendência, que se movimenta para um local mais alto, elevando-se, foguete em ascensão. Religião, após a ressurreição de Jesus Cristo, refere-se à sua subida aos céus. Olha só, então aquele fenômeno de Jesus subir, aquilo é uma ascensão e não arrebatamento. Olha só, religião, festividade cristã que celebra a elevação de Jesus Cristo, o dia em que se realiza essa festividade. Vamos ver os principais sinônimos: promoção, subida, elevação. Então o que a igreja ensina não é o arrebatamento da igreja, é sim a ascensão da igreja. Aí eles trocaram um nome e isso confundiu as pessoas. Isso confundem até eles mesmos, pois criam várias doutrinas sem saber o significado do nome correto. Não é arrebatamento da igreja, e sim a ascensão da igreja. E olha só, vamos ver agora alguns exemplos bíblicos de como não é arrebatamento, e sim ascensão. Olha que interessante, então vamos para lá, olha só, Isaías 53, versículos 8 ao 10, diz assim: Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Olha só, exatamente, arrebatar é cortar da terra dos viventes, como nós vimos em uma das opções no dicionário. Olha só, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então olha só, para ser arrebatado tem que morrer. Arrebatado é tirar da terra dos viventes, cortar da terra dos viventes, é tirar a vida de alguém, ou tirar com violência de um lugar e colocar em outro, tirar de um lugar para outro. Temos o exemplo de Filipe. Depois que Filipe batizou o eunuco, ele foi arrebatado de uma cidade para outra. Então é tirar de um lugar para outro ou ser cortado da terra dos viventes, tem que morrer. Olha só um outro exemplo em Isaías ainda 57, versículos 1 e 2.
Perece o justo e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. Então olha só, ser arrebatado é morrer. Então eles ensinam que a igreja vai morrer, porque eles falam que a igreja vai ser arrebatada, então ela vai morrer. Arrebatado é morrer. Então olha só, não é arrebatado que eles ensinam. Eles devem ensinar que a igreja vai ser ascendida, vai ser a ascensão da igreja que os religiosos colocaram na mente, na cabeça das pessoas. Mas como eles fizeram isso? Então olha que interessante como as informações daqui para frente vão começar a ficar muito mais impressionantes. Vamos lá para Mateus 10, capítulo 16 e 19. Vamos entender como o arrebatamento aconteceu na primeira geração, lá na geração de Cristo, e como Paulo falou. Porque Paulo falou, e nós, os vivos, seremos arrebatados entre nuvens. Nós vimos em vídeos passados que entre nuvens é entre sentença, entre julgamento, entre juízo, perseguição, tribulação. Então olha só, Paulo foi morto, foi arrebatado, foi cortado da terra dos viventes, ele foi decapitado em perseguição, na tribulação dele. Agora olha que interessante, Mateus 10, versículos 16 e 19, vamos ler um pouquinho mais para entender. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, olha que interessante, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Isso é o próprio Jesus dizendo para os discípulos dele. Olha só, vamos terminar aqui para ver o que ele vai falar agora. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, isso é arrebatar, tá? Um irmão arrebatará outro irmão, entregará para a morte, para ser arrebatado. E o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, e os matarão e os arrebatarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, prestem muita atenção nisso agora, olha que interessante. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Os estímulos. Então os discípulos não terminariam de percorrer as cidades de Israel até que o Filho do Homem viesse. Essa é a vinda de Cristo. Então olha o que ele falou, que eles não terminariam de percorrer as cidades de Israel. Aí eu pergunto, será que eles estão correndo até hoje as cidades de Israel? Porque os religiosos dizem que o Filho do Homem ainda não veio. Então olha só, eles tiveram mais de 2000 anos e mesmo assim Jesus falou que não daria tempo? Mas então eles foram perseguidos, Pedro foi arrebatado, cortado da terra dos viventes, crucificado de ponta cabeça. Todos eles foram perseguidos, foram atribulados, passaram pela tribulação, foram cortados da terra dos viventes, foram arrebatados. Olha como o arrebatamento deles aconteceram entre nuvens, que é entre julgamento, entre sentença, entre tribulação. Olha a grande prova que o arrebatamento que Paulo estava falando aconteceu naquela geração. O arrebatamento ele aconteceu com todos eles foram perseguidos, atribulados, foram arrebatados, foram cortados da terra dos viventes. Mas como então os religiosos, as igrejas conseguiram colocar na cabeça das pessoas essa imagem de arrebatamento ser essa imagem de ascensão? Que arrebatamento é isso. Ascensão, que é o que eles colocaram, não, outra coisa completamente diferente, as pessoas subindo para o céu, no encontro nos ares lá, não é nada disso, isso é ascensão, não é arrebatamento. Arrebatamento é completamente diferente de ascensão. Então vamos ver como eles conseguiram colocar isso na cabeça das pessoas
um fator porque muitos não conferiram. Eles conseguiram fazer isso utilizando Elias e Enoque. Só que eu vou mostrar aqui que tanto Elias como Enoque, eles morreram e isso está escrito na Bíblia. Olha só, vamos começar então com Elias, uma passagem muito interessante conhecida por muitos, porque religiosos ensinam que Elias foi arrebatado para o céu num carro de fogo. Mas será que realmente foi isso que aconteceu? As pessoas leem realmente essa história para saber o que aconteceu ou ouvem falar e reproduzem o que ouviram? Então olha só, vamos ver aqui 2 Reis, capítulo 2, versículos do 9 ao 12. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, olha só, quando for tomado de ti, tomado dele, olha só, vocês vão ver e vão ficar impressionados. Assim se te fará, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, olha, o carro de fogo apareceu aí, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Olha só, então o carro de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Olha só, que interessante. Então ele subiu ao céu num redemoinho. Só que vamos ver para onde Elias foi. Olha que interessante. Vamos continuar aqui dos versículos 13 ao 16. Então levantou o manto que Elias que deixara cair e voltando-se pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e outro lado. Eliseu passou. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Então por que eles disseram que Elias pode ter sido levado para um dos montes ou para um dos vales? Porque realmente Elias não foi levado para o céu, lá onde está o Senhor. Ele não foi para lá, ele só apenas foi tirado de um lugar para outro. E o ministério de Elias passou para Eliseu. Isso nós podemos ver em outras passagens. Antes vamos voltar no versículo 1 para ver que ele já tinha avisado. Olha só, versículos 1 e 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, olha só como ele já havia avisado. Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. E agora vamos ver uma passagem antes ainda, voltando antes, como isso acontecia, que era muito comum com Elias. Não foi a primeira vez, já aconteceu outras vezes e era muito comum. Olha que interessante. Vamos ir para 1 Reis, capítulo 18, versículos 11 e 12. Agora tu dizes: vai e dize ao teu senhor: eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Então olha que interessante, isso era muito comum acontecer com Elias. O Espírito tomava ele e levava para outro lugar. Isso era muito comum acontecer e foi isso que aconteceu. E uma das maiores provas é a carta que Elias enviou. Olha que interessante, em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12, diz assim: então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito assim:
em que estava escrito: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andastes nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Então olha que interessante, essa carta ela acontece 5 anos depois daquele evento que o redemoinho leva Elias para o céu. E isso é por isso que eu falei para vocês pegarem a Bíblia, caneta, papel. Isso aqui, olha só. Porquanto não andastes nos caminhos de Josafá, o teu pai. Aqui é o filho de Josafá. O rei agora é o filho de Josafá. Elias envia uma carta para o filho de Josafá. Nesse momento, Josafá já havia morrido. E naquele momento em que o redemoinho leva Elias para o céu, o rei ainda era Josafá. Josafá estava vivo. E, inclusive, logo depois, Josafá ele vai consultar Eliseu, logo depois do evento de Elias. Josafá consulta Eliseu, vocês podem ler nas passagens, e aí alguns anos depois Elias envia uma carta para o filho de Josafá, que agora se tornou rei, porque Josafá havia morrido, e isso vocês podem conferir nas escrituras. Então Elias não foi arrebatado para o céu, não foi como os religiosos colocou na cabeça das pessoas. Tanto é que olha o que Jesus mesmo diz em João 3, versículos 11 ao 13. Ele diz assim: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho, se tratando de coisas terrenas. Não me credes. Como creais se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Olha, isso Jesus aqui disse, ninguém subiu senão aquele que desceu. Então como Elias poderia ter ido se o próprio Jesus falou que ninguém subiu a não ser aquele que desceu? Então, assim, a religião faz Jesus parecer mentiroso o tempo todo. Jesus falou que não passaria a geração dele, eles falam, não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus fala que queria que João ficasse vivo até o dia da vinda dele, e eles falam, não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus falou que alguns discípulos não passariam pela morte até que ele viesse, e a religião fala, não foi isso que ele quis dizer. E agora Jesus falou ali que eu mostrei que os discípulos não terminariam de percorrer a cidade até que o Filho do Homem viesse. Agora eu quero ver qual a desculpa que eles vão dar. Mas espera aí, está faltando Enoque. E Enoque, a Bíblia fala que Enoque foi transladado para não ver a morte. Será então que Jesus mentiu, que ninguém subiu, mas Enoque foi o único? Vamos ver essa passagem, olha só. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 5, nós vamos ler até o 11. Olha que interessante. Diz assim, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Peraí, mas essa frase está estranha, está falando que para não ver a morte. Se arrebatado, transladado eu não vou procurar no dicionário porque basicamente é a mesma coisa que arrebatar. Arrebatar é tirar de um lugar para outro, ou ser cortado da terra dos viventes. Então aqui, Enoque ele foi tirado de um lugar para outro para não ver a morte, porque por servir ao Senhor, algumas pessoas queriam matar Enoque. Então ele apenas foi tirado de um lugar para outro. E nós vamos ler mais embaixo aqui, dizendo que Enoque morreu. Isso mesmo, olha só, vamos continuar então para nós vermos isso. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, olha só, ele vai citar alguns, mas nós vamos ver. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Os patriarcas, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador.
Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha só, vamos acabar aqui já. Hebreus 12 e 13. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Olha só, aqui está falando todos estes morreram na fé. Não está falando menos Enoque. Não, pelo contrário, todos estes morreram na fé, está incluindo Enoque. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, nem Enoque e nem Elias, eles foram arrebatados para o céu sem morrer. Não, eles morreram na fé. Eles morreram na fé. E com isso, com a história tanto de Enoque como a de Elias, os religiosos, eles criaram então essa ideia de arrebatamento, não ser o arrebatamento, mas ser a ascensão, essa subida ao céu. E com isso eles implantaram nessa fala de Paulo sobre arrebatamento da igreja, e que não está escrito igreja ali. É nós, os vivos, seremos arrebatados entre nuvens, que é entre perseguições. Ou seja, eles seriam cortados da terra dos viventes, eles seriam mortos entre perseguições, tribulações, sentenças. Então foi isso que aconteceu. Olha o arrebatamento aí que aconteceu. Não existe essa ascensão da igreja em que os religiosos ensinam. E não é isso, falta também a ressurreição. Olha só, vamos ver então que impressionante é. Em João capítulo 5, versículos 24 e 25 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então olha só, quem ouve a palavra não entra em juízo e passou da morte para a vida. Isso é a ressurreição. Mas calma aí que vamos ver com detalhes. Olha só, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então vamos entender quem eram esses mortos. Olha só, vamos ouvir Paulo e depois voltar em João ainda. Olha só. Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 7. O apóstolo Paulo diz assim aos Efésios: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo, e juntamente com ele nos ressuscitou. Olha a ressurreição. Só que essa é a dos vivos ainda. Calma que não é a daqueles que já morreram, mas olha só. A ressurreição. Então essa é a nossa transformação. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros. Olha a nossa geração aqui, Paulo falando. Ele nos fez celestiais em Cristo para mostrar nos séculos vindouros. Isso sim nós estamos sendo acrescentados aqui, os séculos que viriam depois daquela geração. Então agora sim, olha como a Bíblia ela especifica o século, a geração. Olha só, a suprema riqueza da sua graça. Então essa graça foi para mostrar, aconteceu naquela geração deles, para mostrar nos séculos vindouros, para ser exemplo nos séculos vindouros. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Voltando em João agora, olha que interessante.
Os versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Lembrando que aquele que estava em Cristo não entrava em juízo. Então esses foram os que morreram antes. Aqueles que perseguiram os profetas, mataram os discípulos e mataram o próprio Jesus. Esses que ressuscitarão para o mal, para o juízo. Mas aqueles que morrerão em Cristo para a vida eterna. Só que quem vai ressuscitar? Vamos ver aqui se é o corpo físico ou quem vai ressuscitar. Vamos ver agora aqui, ó. Romanos 8, versículo 3 diz assim: portanto, o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, se Deus condenou na carne o pecado, para que ele vai ressuscitar o corpo físico para levar, para ascender ao céu? Não faz sentido, isso é contraditório. Mas olha só, Paulo ele explica muito bem isso em 1 Coríntios capítulo 15, os versos do 42 ao 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Olha o que ele está falando, pois assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural. Olha só, então este é o corpo físico. Semeia o corpo natural, nós semeamos na carne, aqui nesse corpo físico. Ressuscita o corpo espiritual. Olha o que ele está falando. Se há um corpo natural, se há um corpo físico, há também um corpo espiritual. O físico volta ao pó, mas o que ressuscita é o espiritual, é o corpo espiritual. Ele deixa claro ainda, olha só os versos 49 e 50. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, os mortos que ressuscitaram não foram o corpo físico deles, foi o corpo espiritual que ressuscitou para participar do julgamento das 12 tribos que ocorreu naquela geração. E aquela geração foi um exemplo para os séculos vindouros, principalmente para nós. Nós devemos olhar para a cruz e receber essa graça, onde tudo já aconteceu. A vinda do Filho do Homem, tudo já aconteceu, já está consumado. E assim aqueles de antes da cruz e os bem antes até de Abraão, eles deveriam olhar para frente, olhar para as promessas que estavam sobre eles, que terminariam na cruz. E hoje nós olhamos para trás na cruz, porque não merecemos, recebemos essa graça imerecida, porque não merecemos isso, mas Ele nos amando, nos deu essa graça. E não precisamos de obras, não precisamos de mais nada, tudo já está feito, tudo aconteceu. Então, aí está o arrebatamento e a ressurreição dos mortos no primeiro século, na geração de Cristo. Tudo provado nas Escrituras. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente que tenham entendido. E espero vocês no próximo. Até lá!